Nesta terceira aula, nós vamos analisar algumas situações práticas de guarda-corpos existentes lá no CAD Norma para Revit, né, que está contido no volume 2 desse curso em DVD, que nada mais é que uma coletânea de alguns modelos existentes aí na internet, ou dos modelos Minha Casa Minha Vida desenvolvidos pela Contier Arquitetura. Esse arquivo que eu abri aqui é o arquivo chamado Guarda-corpos e Brises, que está localizado no CAD Norma para Revit, né? Aqui em modelos de arquitetura, eu tenho aqui exatamente guarda-corpos e brises. Tá? E de antemão eu já vou mencionar que guarda-corpos e brises estão agrupados no mesmo arquivo RVT, porque eles têm a mesma natureza, conforme eu vou mostrar na sequência desse assunto guarda-corpos. Esta aula consiste basicamente no estudo de casos, né, que vai servir de guia para um entendimento geral do assunto guarda-corpos e também para nos aprofundarmos um pouco mais nos elementos de construção. Como já recomendei em diversos outros assuntos, é sempre importante, bastante construtivo, você pegar modelos prontos, né, modelos já existentes, que você tem diversos canais de obtenção, aí, como já mencionei também, e analisar, né, o comportamento deles e, de preferência, copiá-los e modificar, aproveitando a sua estrutura. Bem, vamos então analisar um caso bem simples, né, de guarda-corpo. Repare esse tipo, né, onde ele tem 3 elementos horizontais, né, 3 corrimãos, né, por assim dizer, e ele tem um único tipo de elemento vertical que se repete várias vezes, né, ao longo de toda a sua estrutura. Esse elemento vertical ele se fixa aqui na base, né, que a gente pode chamar no tipo poste, né, todos eles são elementos de fixação do próprio guarda-corpo, ok? Esse outro tipo de guarda-corpo, embora ele pareça um pouco diferente, ele tem a mesma estrutura, né, fundamental desse primeiro, que são elementos verticais idênticos, né, que se repetem. Vamos dar uma olhada na estrutura desses dois primeiros. Esse primeiro aqui eu seleciono, clico em editar tipo e vejo aqui que a estrutura de corrimão. São 3 corrimãos, o primeiro lá em cima com um handrail, né, um corrimão propriamente dito, né, um perfil circular e 2 barras chatas, né? Não tem nenhuma variação. Com relação aos balaustres, né, também são constituídos de apenas um elemento ao longo de toda a sua estrutura, né, espaçados a cada 50 milímetros, a cada 5 centímetros. E aqui eu defino em polos, né, ou seja, em curvas ou em extremidades, também são o mesmo tipo de elemento, tá ok? Ou simplesmente nenhum, porque ele tem a própria estrutura como sendo a estrutura fundamental, a estrutura de suporte, ok? Se eu pegar esse outro elemento aqui, editar tipo, da mesma forma, ele tem um conjunto maior de corrimãos, mas não apresenta nenhuma variação. Ok? Então, uma estrutura bem simples, embora eles pareçam ser diferentes, né, eles têm a mesma estrutura. Já nesse outro corrimão aqui, se eu clicar aqui nele, pedir editar tipo, na estrutura do corrimão, nenhuma variação, né, nenhuma mudança, nada diferente. Mas se eu for aqui em balaustre, eu vou verificar agora que eu tenho 2 tipos de padrões principais. Que eu vou abrir um pouquinho essa caixa de diálogo aqui, vou ver lá que eu tenho. Olha só, família de balaustre retangular 6 por 45, e eu tenho uma família de balaustre aqui, ó, Crosswire Panel, né? Você vê que eu tenho um painel aqui, né? Vamos ver o nome inteiro dele. Olha, um painel 800 de largura por 20 milímetros de espaçamento, gap, né? Espaçamento. Então, na verdade, quando eu construo um guarda-corpo, eu estou definindo o padrão de repetição, tá? Se eu pegar lá esse elemento, eu vejo que ele é feito de módulos, né, que se repetem. Então, em cada módulo eu vou ter um balaustre, um primeiro elemento. Então, em cada módulo, né, isso aqui seria um módulo
do guarda-corpo. Eu tenho um elemento vertical, né, e um outro elemento de complementação, vamos chamar assim, que para que ele seja construído, ele é tratado como um balaústre. Okay? Então esse conjunto aqui, esse X aqui, ele é um balaústre. Né? Então quando eu clico aqui na estrutura, né, tanto de corrimão, né, quanto de balaústre, eu estou definindo o modo de repetição. Tá, ok? O balaústre regular, né, é o primeiro, né, que seria o poste, vamos chamar assim, né, o retangular de 6 por 45, esse elemento aqui. Ele começa com o deslocamento da base 0 e distância anterior, que é o deslocamento do ponto inicial de 0. Já o segundo elemento, que é esse painel aqui, o painel de 800, ele vai ter 800 de largura, né? Então o deslocamento dele vai ser de 400 em relação ao anterior. Ok? Então estou supondo que esse painel aqui, essa largura é de 800, e esse balaústre que consiste nesse painel inferior, ele tem 800 de largura e está pelo eixo. Então a posição dele em relação ao balaústre anterior vai ser de 400. Ok? E assim é que eu vou construir esse tipo de elemento, tá? Esse tipo de guarda-corpo. Vamos analisar um caso um pouco mais complexo aqui, que pode até parecer que é o mesmo caso desses aqui, tá? Mas vamos verificar na estrutura que não é. Reparem como o conceito é diferente. O elemento que se repete é esse conjunto inteiro aqui, certo? Sendo que ele é formado por um primeiro balaústre principal e vários outros pequenos, né, que tem uma determinada distância em relação ao primeiro. Então, na concepção da estrutura desse elemento, o que eu vou ter aqui? Vamos lá em editar tipo. Em estrutura do corrimão não muda nada, né? Agora reparem que essa estrutura do corrimão ela é definida para um módulo, ok? Ela não é contínua ao longo de todo o guarda-corpo, ok? Repara até que ele dita aqui, ó, editar corrimãos, chegar um pouquinho para cá, editar corrimãos não contínuos. Reparem que até foi um objeto de confusão na aula anterior, né, quando eu menciono editar corrimãos não contínuos. Eles, na verdade, eles são contínuos dentro de um módulo, tá, do guarda-corpo, que é exatamente o que eu estou definindo aqui. Ele tem um handrail superior, que é esse aqui, tem um segundo e um terceiro. Okay? Esse primeiro é 1,10 m, o segundo é 90 centímetros do piso e o outro é 100 milímetros, né? 10 centímetros do piso, com suas devidas características aqui de perfis e materiais. No que diz respeito à colocação do balaústre, vejam agora que ela é mais complexa. Eu tenho aqui, olha, uma barra retangular primeira, que é essa principal aqui, e depois eu tenho outras várias pequenas barras, né, da barra 3 até a barra 20, na verdade, né, eu tenho o tipo quadrado de 8 milímetros, cada uma em relação à anterior distando 10 centímetros, 100 milímetros. Tá, ok? Então, quando eu construo um conjunto aqui, padrão principal é o padrão, né, de um módulo que se repete. Beleza? Acho que deu para entender, né? Vamos analisar um caso aqui de um guarda-corpo que parece um pouco mais rebuscado, né? Que seria esse tipo aqui, um pouco mais colonial. A gente já vê de cara aqui que ele tem um elemento no início, um elemento lá no final, e eu não tenho elementos intermediários. Então, se eu for na estrutura desse guarda-corpo em relação aos balaústres, olha lá, eu tenho apenas um elemento regular no meio de distribuição, né, que é esse elemento aqui interno, e nos polos, ou seja, nas extremidades, eu tenho um outro tipo, que é o tipo de 950. Tá, ok? Que é esse elemento mais largo aqui. Repare, inclusive, que eu não tenho elementos intermediários, né? Então, se eu pegasse esse guarda-corpo aqui, eu simplesmente seguro o Ctrl e arrasto para cá. Tá, e vou mudar o tipo, né? Vou clicar nesse elemento, vou pedir para editar o caminho, vou desenhar uma outra linha aqui, qualquer, né? E vou dar um fillet aqui nesse guarda-corpo. Termino, olha lá,
ele criou um elemento na junção na curva, tá? Mas reparem que ele nem foi até embaixo, tá? Ele não se prolongou. Por quê? Se eu vier aqui em editar tipo, em estrutura do balaustre, repara que lá em polos, né, no meio aqui ele não tem um deslocamento da base igual ao de outros. Então eu colocaria menos 240. Posso até chegar para o lado aqui, aplicar. Agora sim ele se prolongou. Tá ok? Então nesse caso, esse elemento não consistiu em um módulo, tá? Ele tem uma estrutura fixa em relação à construção, mas ele não tem um módulo do tipo de tantos em tantos metros. Vai ter um desse balaustre principal, um balaustre do tipo poste, delimitando. Tá ok? Isso é apenas para entender a estrutura de construção desses elementos. Nós vamos em seguida estudar os tipos de balaustres que eu tenho. Quando eu vou lá em arquivo, novo, família, eu tenho lá um balaustre métrico, que seria um balaustre geral, balaustre métrico tipo painel, que é esse tipo que a gente viu aqui, o balaustre métrico tipo poste, tá ok? Então são três tipos diferentes, tipo painel, tipo poste e um tipo genérico aqui, que a gente vai estudar os casos, tá? Embora a construção de famílias não seja um objeto específico dessa fase de curso, apenas para vocês terem uma ideia do poder de construção. Lembrando que esse elemento guarda-corpo, ele diz respeito também a escadas. Então esse conhecimento vai ser importante também para os próximos assuntos, aliás, escadas e também rampas. Tá ok? Por isso eu vou entrar um pouquinho mais no detalhamento desses elementos, para que você tenha bastante versatilidade na hora de conceber esses elementos. Tá, vamos ver só um último tipo aqui, que é o tipo corrimão de fixação na parede. Se eu vier aqui em editar tipo, eu vejo que o balaustre dele é apenas um bracket, né, que é esse elemento aqui. Tá ok? Então ele apenas tem como estrutura do corrimão um rail, né, o guarda-corpo, o corrimão propriamente dito, né, o handrail de 900, e o balaustre consiste também em apenas o elemento de fixação na parede, tá ok? Que seria o tipo aquele tipo métrico, né? Não seria um tipo poste, que ele não é fixado no chão. O hospedeiro dele é uma parede, né? Montado na parede, beleza? Vamos estudar com bastante calma aí todos esses elementos, para você poder construir elementos bem versáteis aí. E na sequência também vamos verificar que os brises, repare que se eu vier aqui, ó, em editar caminho, tá? O que eu tenho? Eu tenho apenas um caminho, né, uma linha de desenvolvimento, que seria a linha de eixo, tá ok? E em torno dessa linha de eixo eu tenho elementos horizontais, que serão o quê? Os corrimãos, né? E elementos verticais, que aqui consistem, né, nos suportes dos brises, e que serão, vou clicar aqui em editar, serão os balaustres. Aqui, ó, brise soleil de armação de brise soleil de 3 metros, tá, com 0 graus, enfim. Ok, então vamos desenvolver bastante. Você vê que apesar de parecer um assunto bem simples, guarda-corpos e brises ainda vai dar algumas aulas aí pela frente. Beleza? E uma característica bem parecida com o que nós encontramos lá em paredes cortinas é que o balaustre que está nesse desenho, ele se assemelha a um perfil. Ou seja, ele estando no meu projeto, eu posso usá-lo, eu posso copiar um elemento que tenha esse perfil para outro projeto e posso utilizá-lo, mas eu não tenho como editar a família existente nesse projeto. Então aqui eu não tenho, por exemplo, aqui nesse tipo de guarda-corpo, eu tenho editar tipo, né, eu tenho aqui em balaustre, né, eu vejo aqui qual é o tipo de balaustre, né, isso é uma família carregada aqui dentro, eu posso mudar essa família, tá, mas eu não tenho como editar essa família. Esse arquivo ele é incorporado ao meu projeto,
tá? Eu não tenho acesso ao arquivo externo dele, a menos que eu tenha baixado da internet, eu tenho o arquivo fonte em algum lugar. Beleza? Não tem aqui o botão editar família. Mas para começar esse estudo, para não ficar uma aula somente teórica, vamos fazer o seguinte. Vamos editar inicialmente um handrail, né, um perfil, né, muito simples. Eu posso vir em arquivo, novo, né, clico na setinha, família, ok? Então eu vou escolher aqui, ó, balaustre métrico, não, eu vou escolher uma família de perfil. Lembra que balaustre é para os elementos verticais, tá? Eu quero aqui perfil métrico e lá eu tenho, ó, corrimão, tá? Eu tenho um perfil específico para desenvolvimento de corrimãos. Clico em abrir e aí eu tenho as linhas de eixo. Reparem aqui, o topo do corrimão. Quando eu clico lá no meu guarda-corpo, editar tipo, eu vejo a estrutura do corrimão. Tá lá, handrail, altura 900. Essa é a altura daquele eixo, tá? Daquele eixo de referência do corrimão. Então, se eu quero que o meu perfil, né, meu 900, seja contado da parte superior do meu perfil, eu vou desenhar ele daqui para baixo. Tá, ok? Se eu quero que o 900, 90 centímetros, seja contado a partir do eixo dele, eu vou desenhar exatamente aqui no meio. Tá? Normalmente a gente diz, o parapeito tem que ter 1,10 m. 1,10 m é a parte superior. Tá, ok? Então o que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma linha, vou desenhar um perfil qualquer aqui. Tá, aqui estou em milímetros, né? 30 milímetros, um pouco grande, vou colocar 20 milímetros e 40 para ele ficar no meio. Eu vou até dar um zoom aqui. 30, 10, medidas não muito exatas, ok? Mais um perfil que seja pelo menos simétrico aqui em relação à linha de eixo. Tá? Criar um perfil qualquer, eu posso em seguida harmonizar, né? Arco em concordância com raio de 10 milímetros, dessa com essa, apenas lembrando aqui como se faz esse tipo de construção, tá ok? Construir um perfil qualquer, eu vou salvar, né, dentro do meu padrão de organização no CAD Norma Revit, em famílias de perfis, eu vou colocar aqui corrimão teste, tá, um nome qualquer aqui. E em seguida salvei, carrego no projeto e está aqui. Agora ele está aqui no projeto, mas não mudou nada, né? O que eu vou fazer agora? Clico nesse elemento, vou em editar tipo. Na estrutura de corrimão, eu venho aqui, ó, no nome, tá? Permanece o mesmo. Eu vou escolher o perfil corrimão teste. Clico em aplicar, ok. Aplicar, ok. E está lá alterado, né? O meu corrimão, né? Ele está alinhado com a linha de construção, né, a linha de croquis do caminho deste guarda-corpo. E com relação ao balaustre, o balaustre terá uma concepção diferente, como nós já vimos, né? O handrail, né, o corrimão, ele é baseado em um perfil. O balaustre é uma família à parte, então eu teria que vir aqui em arquivo, novo, família, escolher aqui, eu vou escolher balaustre métrico, simplesmente. Ok? Pelo tipo que já está selecionado aqui, que eu já fiz o teste. Ok? Balaustre métrico. Abrir. Bom, inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou construir uma extrusão. Tá? Vou fazer um elemento bem simples, né? Selecionando como plano de trabalho o nível de referência, que é esse nível aqui embaixo. Ok? E como nível de visibilidade, né, de visualização também, planta de piso, né? Cuidado porque frequentemente eu mesmo já fiz várias vezes, escolho aqui planta de forro refletido, e a gente acaba perdendo alguns padrões de visualização por engano. Então planta de piso sempre, tá ok? Aqui por questão de ordem alfabética, a de forro vem primeiro. Tá? Então planta de piso no nível de referência, eu vou abrir a vista para desenhar e vou construir um perfil simples aqui, baseado num polígono. Vou supor que seja, por exemplo, um polígono de 8 lados, né, com um raio de 15 milímetros. Tá, ok? Eu vou marcar aqui no eixo, aqui para 15 milímetros, e alinhar. A altura dele vai ter
900. Tá ok? Concluo essa extrusão, né? Vamos dar uma olhada lá no 3D. Olha lá, um perfil, tá, de 8 lados. E vou salvar como? Vou salvar como? Em guarda-corpos, né? Sempre na minha organização, tá? Eu escolho aqui, no meu caso, sempre o CAD Norma Revit. Aqui em famílias de arquitetura, elementos de construção, guarda-corpos, tá? Os outros eu guardei em perfis, tá? Então vou chamar aqui de balaustre octogonal, beleza? Vamos salvar. Carrego no projeto, né? Não aconteceu nada, mas eu venho aqui agora nesse guarda-corpo, seleciono, editar tipo. Na colocação do balaustre eu vou editar. Tá? Peço na família de balaustre para alterar para balaustre octogonal. Clico em aplicar. Olha lá, ele já mudou. Aplicar OK. OK. E aí eu alterei a estrutura. É lógico que aqui tem algumas correções ou imperfeições de alinhamento, né? Eles estão se sobrepondo aqui, mas são detalhes que aí durante o exercício vocês melhorem, né, esse deslocamento, posicionamento, tá ok? Centralização. Enfim, o que importa é que eles estão sempre referenciados ao eixo de croquis, tá? Ao eixo de desenvolvimento do guarda-corpo, beleza? Então na próxima aula nós continuamos nesse estudo e vamos ver o outro tipo de balaustre que corresponde a esses painéis, né? Aqui no caso um painel de vidro ou um painel em um formato qualquer que vai definir um módulo de um guarda-corpo. Até lá.